Queridos, que Deus abençoe a vocês. Quero convidá-los a desfrutarem de um texto da palavra, da Bíblia, junto comigo, Lucas capítulo 11, a partir do verso 37. A palavra de Deus nos diz assim: Estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse: Agora, vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse: Mestre, quando dizes isto, também nos afrontas a nós. E ele lhe disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Nós temos uma história bastante interessante. Primeiro, uma história de alguma coisa que a gente traz para o dia a dia. Jesus é um mestre que atravessa as terras de Israel com uma mensagem dirigida aos pobres, uma mensagem dirigida àqueles que estão sem esperança, uma mensagem dirigida àqueles que estão famintos, que estão adoecidos e que não têm amparo das autoridades que governam a sua terra. Até porque a sua terra, embora tivesse um governo de judeus, estava sob uma lei romana. Roma havia invadido as fronteiras de Israel e imposto ali o seu poder, o poder do César. E as autoridades da terra serviam a esse imperador. Nesse momento que Jesus prega, muitos outros mestres atravessam Israel. Assim como Jesus também tem mensagens aos pobres. Mas Jesus se distingue de todos eles. Jesus se distingue porque ele opera sinais e maravilhas que testemunham de que ele era diferente de todos os outros. A ponto de, em muitas situações, as pessoas dizerem assim: ele é diferente. Ele fala com uma autoridade, e a autoridade dele era provada pelos sinais que ele fazia. Então, um fariseu, um religioso, alguém muito importante dentro dessa sociedade, convida Jesus para ir à sua casa para uma refeição. Jesus entra, se assenta, eu imagino Jesus muito alegre, conversa com todo mundo, senta, o pão está servido, ele pega o pão, parte o pão, pega o vinho, começa a comer, a beber, tira ali um pedaço da carne, e aquele homem, aquele fariseu, fica surpreso. A Bíblia não diz se ele pensou na sua surpresa ou se ele externou a sua surpresa falando alguma coisa. O fato é que Jesus, ao perceber a surpresa dele, diz: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e cheio de maldade. Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Ai de vós, fariseus, que pregam uma coisa e vivem outra coisa. E aí um daqueles que estão ali, ele diz: Mestre, eu sou um doutor da lei, e o senhor falando desse jeito, o senhor ofende a gente que também estuda a lei. E Jesus diz: ai de vós também. Vocês colocam cargas tão pesadas sobre os homens e vocês não querem nem empurrar com um dedo. Jesus vai dizer nesse mesmo discurso que esses fariseus, esses doutores da lei, eles apregoavam que se devia tirar o dízimo da hortelã, do cominho e de todas as coisas
mas eles desprezavam a misericórdia e a bondade, que se devia fazer aquilo, dizimar de todas as coisas. Jesus legitima essa dizimação, mas ele diz: devem praticar a misericórdia. Esse é o contexto. Do que é que Jesus está falando? Ele está falando da tensão que existe entre o ser e o parecer. Nós vivemos uma sociedade em que nós desenvolvemos a importância do parecer. Parecer bom, politicamente correto. A importância do parecer justifica que as pessoas tenham frases prontas, textos decorados, músicas que exaltam virtudes e qualidades, mas elas não praticam obras que provam a sua virtude e a qualidade de caráter. Os seus pensamentos são pensamentos ruins, que quase sempre se tornam palavras agressivas que acabam se transformando em atitudes que ofendem, que desprezam, que separam, que atingem, que ameaçam. E essas atitudes se tornam hábitos. A coisa vai se perpetuando, vai passando de geração em geração, e as novas gerações se tornam cada vez portadoras de características ruins. E essas características ruins fazem o caráter das pessoas. Então nós desenvolvemos uma sociedade em que o parecer é mais importante do que o ser. Então Jesus pega o fariseu que o convida e diz: você está preocupado com o que está no exterior? Com o prato, com o copo, com o pegar com a mão suja, comer com a mão suja? Você devia estar preocupado com a sede das virtudes, com o interior de vocês está cheio de rapina. Vocês falam de religião, vocês falam de Deus, vocês falam de bondade, mas o interior de vocês está cheio de roubo. Rapina é roubo, é amealhar, é tirar do outro. Quando Jesus disse que é importante fazer o dízimo, tirar o dízimo, devolver o dízimo, ele não disse que isso tem que acabar. Ele diz: fazeis isso, deveis fazer, mas deveis praticar a misericórdia, ter empatia com aquele que sofre, suprir a necessidade daquele que tem falta, aliviar a dor daquele que sofre uma doença, um acidente, tirar com a sua companhia, com a sua palavra, com o seu carinho, a dor da solidão daquele que está se sentindo perdido nessa vida. Jesus exalta o ser sobre o parecer. Então, numa sociedade que desenvolveu mais a importância do parecer e que o ser fica escondido, Jesus disse: olha, vocês são como sepulturas. Os homens passam, mas não sabem o que está por baixo, pisam por cima da terra e não sabem que por baixo dessa terra tem podridão. As pessoas se relacionam com vocês e não têm ideia de como vocês se tornaram pessoas apodrecidas. Há quem diga que certas palavras não devam ser ditas. Apodrecida é uma dessas palavras que algumas pessoas advogam que não devem ser ditas. Mas é Jesus que está dizendo, eu só estou repetindo. E eu quero te perguntar, você é alguém que parece ser bom? Você é alguém que parece ser de Deus? Você é alguém que parece que tem uma religião? Ou a sua vida, as suas atitudes, o seu caráter prova que você tem uma religião? Prova que você é de Deus? É isso que Jesus chama atenção nesse texto. É mais importante ser do que parecer. Não significa que você não deva parecer aquilo que você é. É importante ser e transparecer. E não apenas parecer aquilo que não se é. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.